Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a La Liga, fazer aqui uma atualização sobre o atual momento aí da La Liga. Lembrando que eu fiz uma playlist, eu sempre tento comentar aí os jogos da La Liga, né? Principalmente envolvendo Barcelona e Real Madrid. E eu gostaria de fazer aqui uma atualização do atual momento, como que tá lá o futebol, né? Principalmente Barcelona e Real Madrid. Bom, antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, a La Liga está chegando aí na reta final, a gente está aí na rodada 28, rodada 27, 28, mas precisamente rodada 28, só que tem alguns clubes que têm jogos a menos, né? Então, com 27 jogos. E aí a gente viu muita coisa durante o ano, aí a gente pensar na La Liga, tudo que aconteceu, principalmente envolvendo aí os candidatos a títulos, né? Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. E agora a gente tem um cenário diferente do que foi no início ali da temporada e acredito que até diferente de prognósticos aí do que as pessoas pensavam que seria esse campeonato nessa temporada 24-25. Bom, a gente começou lá a temporada com um Barcelona avassalador, atropelando, jogando muito bem, um time num momento de reconstrução, conseguiu ali encontrar o seu caminho, né, depois de várias temporadas ruins, né, e achou um bom técnico, né, o Hans Flick faz um trabalho lá incrível no Barcelona, o Rafinha tem funcionado muito bem, o Lamine Yamal jogando muita bola, né, então assim, é um time que funcionou, talvez seja o principal time aí dessa temporada, né? É um time muito bacana. Bom, e aí a gente tinha aquele Real Madrid cheio de estrelas lá também no momento de reconstrução, né? Depois da saída de alguns jogadores ali, início de temporada e tudo mais. E o Real Madrid começou muito tropeçando, né? A gente esperava que em algum momento o Real Madrid pudesse superar, né, as adversidades, mas aí tiveram várias lesões ali de vários jogadores, né? Então isso impediu o time de ter uma sequência boa de resultados. E aí a gente viu o Barcelona no começo da temporada ali saindo na frente, né? E parecia que né, iria abrir uma vantagem longa diante do Real Madrid. Tivemos inclusive o clássico lá, né, envolvendo Real Madrid e Barcelona, o super clássico jogado lá em Madrid, o Barcelona atropelou, né? Colocando ali a autoridade, se impondo. Só que os jogos foram ocorrendo ali e o Barcelona foi tropeçando em alguns jogos e o Real Madrid encostou no momento chave ali na temporada. Parecia até que seria ali o fim do Barcelona, né, que o Real Madrid realmente tinha encaixado, e a gente viu o Barcelona ali meio que não jogando tão bem na Champions e patinando ali no Campeonato Espanhol, então parecia que a coisa não iria acontecer. E nesse meio do caminho aí a gente viu o Atlético de Madrid se despontando e até se colocando como candidato a título, fechando ali o primeiro turno ali na liderança. Então assim, parecia que também seria um grande candidato. Mas aí no final das contas o que a gente está vendo aí nesse momento aí da temporada é que o Barcelona está muito bem, retomou, está ali colado com o Real Madrid e acredito inclusive que a disputa vai ficar entre Barcelona e Real Madrid. Bom, eu queria comentar da rodada 28 aqui, os jogos de Barcelona e de Real Madrid, né? O Real Madrid jogou contra o Villarreal e venceu fora de casa por 2-1, uma vitória consistente, né? O Real Madrid está numa fase boa, o Mbappé está jogando muito bem, marcou muitos gols aí ao longo dessa temporada, está numa fase boa, está se encontrando ali no Real Madrid, o seu lugar de jogar e tudo mais, né? Então conseguiu uma boa vitória, mas o Barcelona fez algo que assim, foi um jogaço e algo realmente surpreendente, venceu ali jogando lá no estádio Metropolitano o Atlético de Madrid por 4-2 de virada, com uma grande atuação do Rafinha, Lamine Yamal. Então, mostrando ali que está realmente na disputa. E aí, colou no Real Madrid. Eu quero colocar aqui a tabela aqui para a gente dar uma olhada nessa tabela.
E aí a gente tem o Barcelona com 60 pontos, o Real Madrid com 60 pontos e o Atlético de Madrid com 56. E aí a gente tem o Atlético de Bilbao com 52, o Villarreal com 44, mas no final das contas, quem realmente está disputando o título é Barcelona, Real Madrid e Atlético. Eu acho que o Atlético de Madrid caiu muito ali, eu acho que essas derrotas, tanto para o Barcelona no Campeonato Espanhol, como a eliminação lá na Champions para o Real Madrid jogando em casa e tal, isso dá uma desmoralizada no elenco, né? Deixa a moral baixa do grupo. Eu acho que isso fez com que eles perdessem um pouco de força, apesar de ser um time muito bom, um time excelente, que esses times ficam ali um pouco que ofuscados, né? Pelo tamanho que é Barcelona e Real Madrid, né? Então a gente pensa que às vezes nem é tão grandes assim, mas são times gigantes, né? E o Atlético é um time muito bom. Mas, no entanto, é difícil você competir com esses gigantes. Então, acho que a disputa vai ficar ali realmente entre Barcelona e Real Madrid. Os dois estão com 60 pontos e nessa reta final ali vão disputar jogo a jogo. E lembrando que o Barcelona tem esse jogo a menos, um jogo da rodada 27 contra o Osasuna, que eles não fizeram, né, esse jogo. Então, os dois estão empatados, só que a situação virou. No começo da temporada, a gente tinha ali um Barcelona um pouquinho à frente, né, vamos dizer, 3 pontos à frente do Real Madrid, mas o Real Madrid tinha jogos atrasados, então ficava aquela situação, não, quando o Real Madrid jogar esses jogos e vencer, eles vão passar na frente do Barcelona. E aí, realmente aconteceu, passaram, só que agora a gente está num outro momento da temporada, e quem está com o jogo a menos agora é o Barcelona. Eu acho que essa situação ela vai ser muito decidida quando tiver o jogo de volta, né, o do Superclássico. Dessa vez o mando vai ser do Barcelona. E aí vai ser no dia 10 de maio, e aí vai estar ali nas rodadas finais, e acho que isso vai decidir o Campeonato Espanhol 24-25, que na minha opinião vai ficar entre Barcelona e Real Madrid. Mas pelo atual momento, pelo que a gente tem visto aí, eu acredito muito nesse time do Barcelona, né? É um título importante ali para eles, para firmar ali o elenco, né? Para consagrar esse elenco, que é muito bom, para dar continuidade ali para o trabalho do Hans Flick. Acho que eles vão brigar muito por esse título. Talvez o Real Madrid vá focar mais na Champions, né? Como o próprio torcedor do Real Madrid gosta e tudo mais. Não que eles não queiram vencer na La Liga, mas acho que vai ser difícil, né? Principalmente jogando o Superclássico fora de casa. Mas tudo pode acontecer. Na minha opinião, a briga entre esses dois, acho que o Atlético de Madrid já não vai estar ali conseguindo disputar no mesmo nível que Barcelona e Real Madrid. Bom, essas foram aí umas breves atualizações sobre essa rodada 28. A rodada 29 vai começar aí no próximo final de semana. A gente vai seguir aqui acompanhando. Deixe aqui nos comentários aí sua opinião, o que você tem achado dessa temporada 24-25 do Campeonato Espanhol. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.